seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, como, meu Pai, nós acabamos de dizer, o Senhor é bom. E que bom é, meu Pai, estar na Tua casa para Te louvar. O primeiro dia útil desse ano, estarmos aqui na igreja, louvando já o Senhor, buscando a Tua presença, a Tua aprovação, fazendo de uma maneira que o Senhor aprova, fazendo aquilo que o Senhor agrada, meu Deus, fazendo aquilo que traz para nós aprovação, que traz para nós bênção, meu Deus, que nos fortalece, que quebra o jugo, que nos levanta, que nos, meu Deus, norteia. E eu peço, Senhor, que se tem alguma coisa contrária a isso, tentando roubar essa pessoa no fim desse dia, ela que veio para ouvir a Tua palavra, para fazer a Tua vontade, se há qualquer situação para roubá-la, para defraudá-la, para impedi-la, se está na mente, no coração ou mesmo no corpo, como uma dor, uma doença, uma enfermidade, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo espírito imundo, todo espírito maligno, que tenta, meu Deus, desviar, distrair, fazer com que essa pessoa esteja vagando, ainda que no lugar certo, fazendo a coisa errada, pensando a coisa errada, focada naquilo que não é pão, aquilo que não vai alimentá-la, nem emocional, nem espiritual, nem fisicamente. Eu peço, meu Deus, que desde já o Senhor comece a trabalhar com libertação na vida daqueles que ainda estão cativos, aqueles que ainda estão presos. E eu peço, meu Deus, libertação em nome de Jesus. Liberta, Senhor, para que ninguém seja roubado esta noite na Tua casa, mas que cada um que veio Te buscar Te encontre. Que cada um, meu Deus, que veio para ouvir o Senhor, a Tua voz, para receber direção, que receba, que pegue a direção, que saia, meu Deus, já praticando, que vendo o Senhor como Bartimeu, já não vendo ainda, mas ouvindo, que clame, que grite, que use o que tiver, meu Deus, para chamar a Tua atenção. Quantos de nós já fomos bons em chamar a atenção de alguém? Chamar a atenção dos nossos pais, chamar a atenção do nosso cônjuge, chamar a atenção de pessoas, de amigos, de conhecidos ou até de desconhecidos. E nós queremos, meu Deus, 2023 é o ano de nós aprendermos e nos tornarmos hábeis em chamar a atenção do Senhor, em atrair, meu Deus, a atenção do Senhor e trazer para nós, meu Deus, o favor do Senhor. Eu peço essa unção, meu Pai, derrama sobre nós essa unção, esse poder, nos norteia aqui. Usa o que nós temos à disposição. Nós temos esse templo maravilhoso, nós temos esse tempo que agora nós dedicamos ao Senhor nessa noite, nós temos o louvor, nós temos, meu Deus, portas abertas e tudo aqui à nossa disposição, que vai desde o lugar para nós pararmos tudo, nos assentarmos, a todo esse equipamento que nós temos aqui para fazer chegar o som, a imagem, tudo, meu Deus. Eu peço que tudo isso seja aproveitado ao máximo, porque é essa a oportunidade que agora, que hoje, meu Deus, no dia que se chama hoje, no tempo que agora, é este, meu Pai, que nos vem à mão. E o Senhor disse: aquilo que vier à mão, faça o teu melhor. Que não só, meu Deus, aqui da igreja, da nossa parte, haja o melhor, mas que de cada um aqui, meu Deus, seja o melhor no ouvir, no crer, no misturar com a fé, no praticar, dar ao Senhor condições, para o Senhor fazer, para o Senhor operar, para o Senhor, meu Deus, transbordar, para o Senhor levar além. Nos leva além, Senhor. Eu peço perdão por todos os pecados, porque se são eles que estão sendo a barreira, se são eles que estão sendo o impedimento para nós vermos a Tua glória, Senhor, que eles não tenham mais poder, mas que agora, com arrependimento, que o Senhor nos perdoe, que o Teu sangue seja passado sobre cada um de nós e que nos limpe de todo o mal, e que o Senhor, meu Pai, ouça as nossas orações, nos responda e nos abençoe. Eu peço
Que o Senhor, meu Deus, nos governe aqui essa noite. O culto, a oração, a palavra, a unção, tudo que nós vamos fazer, eu entrego nas tuas mãos, para que seja do Senhor. E o que sair de nós, que seja diretamente para o Senhor. Que o Senhor se agrade de nós, meu Deus, e que nos recompense, como está escrito, que aquele que se aproxima do Senhor recebe. Que o Senhor nos abençoe essa noite. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida de cada pessoa que faz parte desse culto. Eu entrego esse templo, eu entrego toda a estrutura e tudo, e todos aqueles que estão aqui cooperando, trabalhando, orando, intercedendo. Eu entrego tudo nas tuas mãos, para que o Senhor faça a obra, e que seja uma obra poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 23. Diga: unção de governo, e eu governo com essa unção, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Muito bom ver cada um aqui já nessa segunda-feira, né? Também conhecido como primeiro dia útil do ano. Primeiro culto no dia útil do ano, né? Nossa normalidade já é 23. E essa semana é aquela semana de doses cavalares da palavra profética. É na música, no louvor, na palavra, no culto, na unção, na oração, nas declarações, porque precisa entrar. Não existe palavra profética para a igreja, que é o templo. Existe palavra profética para a igreja, que são as pessoas. A igreja não vai. O templo não vai governar. Quem vai governar somos nós. E uma coisa que você precisa já entender hoje, essa semana toda nós vamos praticar isso, nós vamos treinar isso, nós vamos ouvir sobre isso, nós vamos falar sobre isso, nós vamos reforçar aquela palavra que diz: a medida recalcada, sacudida e transbordando, para caber mais, para entrar mais, para colocar mais, para reforçar mais, porque é a nossa preparação. Então, quando nós vamos aqui para 1 Samuel 16, começa assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Esse primeiro versículo para mim vamos trabalhar ele agora, hoje, tanto que de manhã, nas 7, eu falei ainda, né? Se tivesse que dar um nome para esse culto, inclusive se quiser dar um nome, depois o pessoal pode já dar, eu daria esse nome para esse culto: até quando? Interrogação. Resposta: até hoje. A gente não vai viver uma coisa nova. Você não vai viver uma coisa nova se não se desligar de algo que Deus já está falando. Algo que Deus já deixou claro. A pergunta não foi de um profeta. A pergunta foi para o profeta. Nós temos ouvido aqui desde a vigília do Ano Novo que o profeta aqui significa quem, gente? Quem que significa o profeta? A igreja.
Deus perguntou para o profeta, para o homem de Deus da época, que era o Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? E você tem que estar aí, eu não sei, ninguém de nós tem Saul. Saul não existe mais. Mas você precisa localizar agora, isso é para agora, não é para amanhã. Amanhã já é um dia a mais perdido. O que é Saul na sua vida? Quem é Saul na sua vida? O que significa Saul? Eu acredito, né, que tem gente que ainda né, acabe ficando, né, ficando atrás, digamos assim, dessas questões aí de política. E deixa eu ver o que estão falando, deixa eu ver o que pode acontecer, deixa eu ver o que vai ser, o que não vai ser e tal. Eu aqui no dia 16 de novembro, eu não lembro que dia que era da semana, se era terça, quinta, algum desses dias, eu disse assim: gente, para quem estava no culto, eu falei, se alguma coisa tinha que acontecer por homens, teria que ter acontecido ontem, 15 de novembro. Ainda disse assim: lamento por pessoas que vão gastar seu tempo, seu dinheiro, e pior, vão colocar suas esperanças em homens. E falei, eu creio que isso vai se arrastar até o Natal, porque tem gente que no Natal vai ver, não vai acontecer nada. Fiquei aqui quase 60 dias, né, e pedindo, clamando, pedindo coisas, pessoas, socorro, e nada. Não foi isso? Foi ou não foi? E sempre com aquela ideia. Não porque agora, porque o fulano, não porque falaram, não porque o presidente sabe o que ele está fazendo, não porque agora o fulano de tal disse. E assim, esse é um assunto que eu vou gastar até agora. Mas eu creio que tem gente que o Saul é isso. Então, eu quero ser bem claro para que você não perca mais tempo. Teve gente que depois daquele culto, naquele dia, veio falar comigo. Falou assim, você não acredita, tal? Eu falei, não acredito desde o culto que a bispa fez no domingo, do dia da eleição. Aquele dia eu falei assim, estou lavando minha alma aqui agora. Vou viver com a consciência limpa. E meu foco está para frente. Falei, mas esse tipo de coisa aí, um ou outro que ainda da igreja mesmo, que mandava alguma coisa para mim, tal, e informação do FBI, da KGB da Rússia que tinha, e que via, e que ia ser. Eu falei, não precisa mandar mais para mim não, porque eu não acredito. Falei, e creio que Deus está puxando a igreja, né, para realmente já se preparar para ir para outro nível, para viver outras coisas. Para isso precisa haver uma dependência total e não parcial de Deus. Ou seja, eu dependo de Deus, mas estou contando com essa aqui. Eu dependo de Deus, mas isso aqui vai acontecer. Não. O que vai acontecer começa dentro. Já está acontecendo. É aquela palavra, né? E a luz está despertando, ela já está surgindo. Vocês não a veem? Então tem gente que está viciado nesse tipo de coisa. A palavra é essa, viciado. Então cada coisa que sai, cada afronta, cada ataque, dói, sente. Gente que está sentida com dó de alguém. E agora? O que vai ser, o que não vai ser? Isso tudo, acredite, isso tudo é para te distrair. Quem que quer me distrair? Quem? Quem quer te distrair? O STF quer te distrair? Quem quer te distrair? A esquerda quer te distrair? Quem que quer te distrair?
É o diabo, é a mesma coisa de sempre. Então tem gente que era para ter já ali, vamos viver um luto, então, novembro. Tem gente que não passou o Natal como deveria passar. Tem gente que está com gosto amargo do fel, porque não fez o propósito da mudança. E o nosso ano, nosso calendário espiritual, ele não começa em janeiro. Ele começa em dezembro. Tem gente que não fez o propósito da mudança, e nessa, agora, e tal, e coisa. E assim, e agora, e vai, e ontem. Eu não vou nem perguntar para ninguém aqui, a gente viver nenhuma decepção, né? Mas eu não quero acreditar que alguém gastou tempo ontem, que podia estar dormindo, coisa boa de fazer, hein? De assistir alguma coisa que passou ontem à tarde. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que aqui, assim, alguns estavam com a família, comendo, né? Nem que for para ganhar aquela gordura a mais, né? Vamos ganhar gordura, vale mais a pena. Dormindo, descansando, sei lá, já tinha comido bastante, então foi dar aquela voltinha, né? Já naquelas promessas que a gente faz, a partir do dia 1º, vou sair, vou correr, vou andar, vou dar uma volta no quarteirão, sei lá, foi sair com o cachorro, foi dar uma volta com os filhos, alguma coisa. E digo para você, tem coisa que é uma bênção. Você quer viver melhor? Desliga essas coisas da sua vida. Desliga. Sabe, tira. Mas eu vejo alguém postando, tira. Mas de qualquer lado chega. Não chega não. Chega não. Se você cortar, não chega. Porque tem gente que ainda tem aquele ranço. Ainda acredita no Alice, no País das Maravilhas, que alguma coisa tal. Vamos viver a nossa vida com a nossa fé, com a nossa palavra, com o que Deus tem para nós. Então, claramente eu quero dizer para aqueles que ainda estão com o resquício dessa esperança em homem, né, ou sentido pelo que aconteceu, pelo que estão falando. Aí você vai falar, você sabe o que estão falando? Não sei, mas eu espero tudo de pior das pessoas que estão à frente de alguns cargos. Então eu não preciso saber, eu já sei. E pelo que eu vi até aqui, eu sei o que vai ter, eu sei o que vai acontecer. Então, assim, tem um ditado aí fora que diz, o que o olho não vê, o coração, a mesma coisa vale para o ouvido. O que o ouvido não ouve, o coração não sente também. Então eu não quero saber. Mas agora o que vai acontecer com fulano? Você pode mudar isso? Pode mudar? Eu tenho um pensamento sobre isso. Um pensamento. Se eu souber o que fazer, e não fizer, se eu tiver recurso, conhecimento, poder, autonomia, sempre na minha vida as coisas vão ter um preço. A bispa sempre fala, se você fizer o que é certo, você vai ter que pagar um preço. Se você não fizer o que é certo, não tem preço a ser pago. Tem do mesmo jeito. Então, a gente com a palavra, com tanto exemplo bom e com exemplo ruim, a gente consegue em muita coisa na vida pensar assim, se eu fizer isso aqui, daqui 1 ano, do que eu posso me arrepender? De repente eu não vou ter do que me arrepender, mas vou ter que pagar um preço. Vão falar isso de mim, não vão gostar, não vão concordar. Mas de repente já é assim. Já tem gente que não gosta, já fala, já é contra, é contrária, é gente que não me agrega, gente que não me acrescenta, gente que não me ajuda em nada. Gente que tem um propósito na vida, criticar quem realiza. Então aí, eu posso tomar a decisão e continuar pagando o preço que eu estou pagando. Ou eu posso pensar demais e não fazer nada. Mas eu vou ter que ter o mesmo pensamento. Daqui 1 ano,
do que eu posso me arrepender? Será que eu não vou me arrepender mais de não ter feito? Pelo preço que eu pagaria se eu tivesse feito? Então, dentro disso, o dó de alguém, pena de alguém, compaixão de alguém, não vai, depois que eu tive a oportunidade de não agir, não vai mudar a minha vida, não vai ter poder sobre a minha vida. Você está entendendo? Então, eu vejo que tem gente que está com pena, que está com dó, e o que eu penso é o seguinte: se alguém podia fazer algo, era a própria pessoa. Sou grato por coisas que eu compartilho, de valores, de ideias, pela resiliência que teve ao longo dos anos. Mas tenho plena consciência que eu, na minha condição, não posso fazer absolutamente nada, e qualquer coisa que eu ainda pense, que eu fique em torno disso, a perda é minha. Está entendendo? O mesmo vale para você. Então, uma coisa é reconhecer, ter gratidão, mas dó não pode entrar nesse pacote. Sabe, o e agora? O que vai ser? Eu não posso fazer nada. Eu não tenho esse poder. Então, se eu coloco tempo nisso, esse tempo é perdido. Se o dia 2 de janeiro de 23, se eu estou em cima disso, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo oportunidade, eu estou deixando de agredir. E esse é um ano, gente, é um ano de agredir. Você, com unção de governo, se você não agredir, você vai ser agredido. Você está entendendo? Desde sempre a história nos mostra isso. Então não tem mais lugar, não tem mais tempo, não tem mais espaço para sentir alguma coisa. Sabe, para ficar em torno de assuntos que fizeram parte de 22. 22, acabou, ponto final. E o meu ponto final em 22 foi espetacular. De joelho, na presença de Deus, na casa de Deus, agradecendo a Deus. Então, terminei como tinha que terminar e comecei como tinha que começar. Então, não adianta eu ficar pensando fora. Opa, não é comigo isso aí. Não é comigo. E assim, tem coisa que na vida, se você não faz, você toma de alguém. Então, inclusive, a gente tem que aprender com esse exemplo, que tem coisa que está na tua mão agora, e o pior arrependimento que a gente pode ter na vida não é aquilo que a gente fez errado, principalmente quando não sabia, e teve que arriscar, teve que testar, teve que ir para frente, sem a instrução, sem o apoio, e às vezes aquele erro custou caro, mas ainda nos ajudou a seguir, nos ajudou a crescer. Pior do que isso é quando você sabia o que fazer, tinha na tua mão o que fazer e não fez. Sabe aquele, agora não depende de mim. Agora não é comigo. Sabe, ficar contando com os outros. Porque vão ver, vão entender. Não, ninguém tem que entender nada. Entre as pessoas te entenderem e te aceitarem, o que é melhor? O que é melhor para você? O que é melhor, que as pessoas te entendam ou te aceitem? Que elas te entendam? Cada um aqui responde você. O que é melhor para você, que as pessoas te entendem ou te aceitem? Você vê que divisão? Isso diz sobre você, viu? Isso diz sobre você. Espero que você tenha sido sincero na sua resposta. Eu te digo por quê. Se as pessoas te entenderem, o que muda? Nada. Mas se você chegar num ponto, elas vão ter que te... Não tem aquela história que quando uma pessoa ela cresce, principalmente na área financeira, ela ganha muito dinheiro, as pessoas às vezes não entendem, principalmente se teve Deus no meio. Não tem gente que vai falar assim, deve estar mexendo com droga,
deve estar fazendo pirâmide, deve estar fazendo alguma coisa errada, deve estar lidando com alguma coisa, deve ser dinheiro fácil, é ou não é? Se você tentasse explicar, você conseguiria? As pessoas acompanharam tua trajetória, viram, talvez quando você estava roendo osso ali, comendo às vezes até o pão que o diabo amassou. Dá para conseguir fazer um filminho e mostrar isso para elas? Não. Mas elas vendo você, conquistando, fazendo o que você quer hoje, não viram quando você tinha que fazer o que você podia, o que você não queria, mas fazia pela fé, fazia com propósito, focado, pagando seus preços, plantando suas sementes. Hoje, ainda que elas não te entendam, elas vão ter que te aceitar. Essa é a opção que lhes resta. Então assim, estão me aceitando a mim, porque eu não dependo das pessoas entenderem. Essa história de entender tem a ver com sentimento. É como se fosse possível todo mundo gostar de mim. O que vão falar de mim? Você não tem controle do que vão falar de você. Você pode ser a pessoa mais correta, mais honesta, a pessoa mais determinada, sempre vai ter um infeliz, um recalcado, um retardatário que está ainda na primeira volta, você já está na terceira, que ele não vai entender. Ele não vai entender, por vários motivos. Primeiro, tem coisa que não se entende, se crê. Segundo, tem gente que não quer crescer, a pessoa, ela não quer sair daquele limite que ela chegou, ela não quer, ela aprendeu uma coisa e aquilo está na cabeça dela, e ela, não, é isso aí, porque essa pessoa é isso, amém. Paulo diz, tem gente que come de tudo, mas tem gente que come apenas legumes, é assim ou não é? Então não dá para você levar todo mundo com você. E aí onde eu penso que tem gente que fica com pena, com dó, e agora, tal, assim, o que está na tua mão está, o que não está na tua mão, cada um que se resolva, que faça. Nós decidimos pagar os nossos preços. E essa decisão não pode agora baixar, a gente não pode baixar as mãos. Mais do que nunca, nós precisamos estar com as mãos levantadas. É no alto da colina. Agora tem Josué que está lá batalhando, tem Josué que está lá na luta, mas o nosso lugar é lá em cima, no alto da colina, com as mãos erguidas, para Deus poder abençoar. Então não adianta, se você ainda tem qualquer coisa, não é só com essa questão da política, do fulano ou do beltrano, mas na vida. Aí eu volto e pergunto, a pergunta de Deus para o profeta, para o Samuel, e Samuel somos nós. Até quando? Então vamos virar a página agora, de política. O que é o sal na sua vida, que ainda pesa? Que você está aí triste, está aí, e fala disso, e pensa nisso, e lamenta isso, e perde tempo com isso. O que é o sal? Pode ser uma pessoa? Pode. Pode ser algo que ficou lá atrás? Pode. Talvez o Saul é algo que aconteceu, que passou da tua mão, eu queria que desse certo, não deu, tá bom, não está mais na tua mão, não adianta ficar, sabe, pensando, tentando construir algo para frente com o que está lá atrás. Sabe aquela conjugação do verbo que se tivesse dado certo, se ficasse comigo, sabe, você tem que voltar lá atrás e pensar lá atrás, a partir lá de trás para o futuro. Você não precisa disso. O que é o Saul na sua vida? É uma coisa, é um lugar, é uma pessoa, é uma situação que passou na tua mão, foi muito boa e você perdeu. O Saul tem imagem. Vamos definitivamente nos desprender de imagem. Saul foi aquele homem, a Bíblia diz que era o mais bonito de Israel. O mais alto, os mais altos batiam no seu ombro, imagina a altura desse homem. Só que depois a gente vê que o mais alto não teve fé, não teve coragem de encarar o mais alto dos filisteus, que era o Golias.
Então, às vezes, a gente se prendeu a imagens de coisas, não porque nessa época, não porque era assim, e era só imagem. Porque até aquilo que a imagem gritava não correspondia ao resultado que se tinha. Era imagem. Imagem que tem gente pode ter num lugar que morava, num bairro, numa zona tal da cidade, de um lugar, o carro, a empresa, o título que tinha num lugar. Um relacionamento que lhe trazia notoriedade de alguma maneira. Talvez algo que passou pelas mãos e que apenas oferecia título, fama. Sabe, aí ficar olhando. A gente quer que as coisas deem certo, mas se Deus coloca um ponto final naquilo, Deus falou para o Samuel: eu o rejeitei como rei de Israel. Israel era o propósito, como é o propósito de Deus nessa terra. Quando Deus disse, para Israel eu rejeitei ele como rei, Deus estava dizendo assim, para o meu propósito eu rejeitei. Então, fica no propósito, se desliga, se desconecta daquilo que eu rejeitei, mas fica no propósito. Porque eu não rejeitei você, eu rejeitei o Saul. E o Samuel, ele estava tão atordoado emocionalmente, que veja que ele, até para sair daquilo com uma ordem de Deus, não foi alguém que falou com Samuel, foi Deus. Não foi alguém que disse, ô Samuel, tira da cabeça. Não foi a esposa dele, não foi um amigo, não foi um garoto que servia a ele ali, um auxiliar dele que chegou e falou, um dos filhos dele, ô pai, larga a mão disso. Não, Deus falou com ele. E aí a gente vê assim, Samuel, porém, diz, como poderei ir? Olha o primeiro nome que ele fala para Deus. Saul saberá disto e me matará. O que ainda estava na cabeça dele? Você sabe o que significa isso? Às vezes a gente está ouvindo de Deus algo. Você recebe de Deus uma palavra, uma direção assim, se desliga disso. E aí até para se desligar, você está pensando nisso. Sabe, você ainda está preocupado com isso. Deus falou assim, eu rejeitei o Saul. Quem tem mais poder, Saul ou Deus? Hoje, né? E na época, quem tinha mais poder, Saul ou Deus? Deus? Certeza disso? Bom, então estamos bem aqui. Não era para o Samuel saber disso? Você sabe disso, não sabe? Então, olha bem, Deus falou para o Samuel, Senhor, mas o Saul saberá disso. Deus não tem a nossa maneira de agir, né? Senão Deus ia falar assim, e daí? E daí que ele vai saber? E daí, qual o problema? Quem é Saul perto de mim, Samuel? Às vezes a gente está diante do que é, maior, e a gente está pensando numa coisa pequena, no detalhe. Só que aí que está. Para Deus aquilo é detalhe, para Deus aquilo é passado, para Deus aquilo já foi. Para Deus aquilo já passou, mas para nós aquilo não é detalhe. Aquilo é barreira, aquilo é limite, aquilo é como se fosse o nosso tudo. É o teto, não, eu não consigo, o Saul vai saber, o Saul vai me matar. Se Deus tivesse, talvez, a maneira de alguns de nós reagir, de falar, Deus teria dito o seguinte, Saul matar? Eu não estou falando com Saul, para o Saul te passar alguma coisa, eu estou falando com você. Eu estou dizendo para você que eu rejeitei. Que poder o Saul tem? Como Jesus falou lá na frente, né? Vocês têm medo daquele que pode matar o corpo? Antes, temam aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma de vocês no inferno. Você está num nível, eu estou te colocando em outro, eu estou falando com você, então dê ouvidos a mim.
Então não adianta eu pensar, eu vou ter unção de governo, eu vou ter poder para governar, se tem coisas que eu já sei, já ouvi de Deus, já recebi de Deus, e eu não estou fazendo aquilo que está ao meu alcance. Eu não dei o passo que eu tenho que dar, eu não me desliguei de coisas que ainda, a gente vê aqui que emocionalmente ele estava afetado. E pessoas que não forem fortes, daqui a pouco ficam pelo caminho. Que, se prendem ainda, tropeçam nas próprias pernas. Ou uma pedrinha como essa aqui está sendo suficiente para a pessoa ela tropeçar, ela está olhando para aquilo, está esquecendo de todo o caminho que existe em volta. Uma pedrinha como essa aqui, a pessoa está no caminho, ela chega e para. E agora? Como é que eu vou passar? É tão simples, desvie disso aí. Olha aí, você tem lado, você tem chão, você tem oportunidade, isso aqui não é o seu problema. Mas se eu vejo como problema, eu paro. Eu travo. Eu continuo em 2022. Se eu me prendi a uma resposta negativa, se eu estou fixado num resultado, e aí vamos lá, a realidade, começo de ano, contexto geral, o que você acha que você vai ouvir? Boas novas? Você vai ouvir do pior? Vai ouvir o pior. Vai ouvir o pior. Na verdade, a gente vê que isso desde a eleição, independente dessas duas figuras da eleição, o que você tem ouvido é o pior. Parou isso. Tal coisa agora não dá. Tal coisa. Se você fica fixo, se você ficar preso a isso, você faz parte disso. Você para de vender. Você para de receber. Você para de trabalhar. Você para de ver as coisas fluírem. E se você ficou fixo a isso, e esse tem sido o teu tipo de conversa com as pessoas, se você busca isso, o que você busca, eu falei hoje cedo ainda, a gente tem que aproveitar esse... Tem gente que gosta de usar a expressão frequência, tem gente que gosta de usar a expressão energia, A gente aqui na igreja usa a expressão portal. Cada dia é um novo dia, cada tempo, cada período é um novo tempo. E tudo que começa, não dá para a gente desligar, não dá para a gente tirar, que naturalmente o começo tem um renovo natural. Ou não é verdade? É igual o dia começa, você não tem mais energia no começo do dia do que agora? Tem ou não tem? Tem uma energia, porque está começando. É natural. Tudo no começo tem mais. Você pega uma criança de 8 anos, é uma energia. Você pega uma pessoa de 80, é outra energia. É ou não é? Uma está no começo da vida, outra está mais perto do fim. Não é a mesma coisa. Então, é natural, começo do ano, tem coisa... O que eu digo para você? Eu falava hoje. Até a internet, vamos falar o Google. Você tem que pegar lá o seu Google. Quando você clica ali e não digita nada, vai aparecer uma listinha embaixo. O que significa essa lista? As coisas que você pesquisou. De repente você não percebeu que não é que coisas chegam. Tem coisa que você vai atrás. Você vai atrás. É igual a questão quando uma pessoa fica doente. Eu vou te dar o exemplo do Google da doença. E você leva para a tua vida financeira, leva para o teu casamento, leva para tudo que você quiser. Aí você pode levar isso para os vídeos que você assiste, para as pessoas que você conversa, para o tipo de colega de trabalho que faz a mesma coisa que você, com quem você mais conversa e o que você mais conversa. E para mim isso é um Saul, viu?
E que eu quero abrir isso aqui, clarear isso aqui para você entender e agir. Que é o quê? Vamos colocar uma pessoa que acabou de receber uma notícia, vai lá, estava sentindo um negócio ali numa parte do corpo, aqui e tal, e não sei, não passa, e vai no primeiro médico, que é o farmacêutico, dá um remédio, estou sentindo aqui, dá e nada, e depois fala com um conhecido do médico, o que você acha que é? Pergunta lá para o teu médico, deve ser isso, tal, nada, aí vai no pronto-socorro, quando não está aguentando. O médico olha, né, geralmente faz aquela coisa básica do básico, quase que te dá água com açúcar, né, para tomar, ver se fica bom em casa, ou vai falar, dorme, recupera, nada. Aí o médico fala assim para a pessoa, pede um exame, nada. Aí o médico fala assim para a pessoa, vou pedir para você fazer uma biópsia. Falou biópsia, o negócio já mudou de figura, é ou não é? Aí a pessoa vai lá e digita na internet. Biópsia. Aí vai aparecer ali. Qual uma das palavras que mais vai aparecer na pesquisa da pessoa? Câncer. O médico, o que o médico falou? O médico falou uma biópsia. O que é uma biópsia? É um exame. É ou não é? O médico não condenou. Não deu tempo de vida ou de morte. Mas se a pessoa começa, ela vai pesquisar, pesquisa biópsia, aí vai no primeiro resultado, daquele ela vai naquele, só naquele. Daqui a pouco você olha para ela, é quase como se ela já estivesse fazendo quimioterapia. É assim. Aí ela conversa com um, ela conversa com o outro, aquele tipo de assunto. A bispa já falou, inclusive, esse exemplo aqui. A mesma pessoa não podia entrar para fazer a mesma pesquisa no mesmo campo e digitar assim, cura. Podia ou não podia? Ia ter vídeo falando de cura ou não? Ia ter palavra de Deus, da Bíblia, falando de cura ou não? Se ela pesquisar culto da igreja aqui, ia ter culto falando de cura? Se ela entrar no testemunho lá, pegar e digitar biópsia, que seja, câncer, não vai ter uma, assim, enxurrada, uma avalanche, para quem prefere a neve, ali de testemunho da pessoa falando, tirei a biópsia, deu isso, fiquei desse jeito, fiz aquilo, estou curado. Vai ter ou não vai? Então isso é um Saul. Porque da mesma maneira tem gente que de meados, outubro, quando parou isso aqui, o povo está esperando o resultado da eleição. Aí vai falar com, está parado, está fechado, não está vendendo, não está dando isso, parou lá não sei onde de fazer, parou não sei onde lá de entregar, diminuiu isso. Ela está bebendo desse espírito. Ela está cada dia mais se inteirando, ficando inteira disso. Você está entendendo? Então, as expressões que a mente dela grita e que a boca começa sussurrando, daqui a pouco está falando, gritando, não vai dar, não vende, não tem, crise, recessão, desemprego, inflação, essas palavras. Ou seja, se essa pessoa ela não colocar hoje um ponto final nisso, como Deus falou para o Samuel, até quando? E você tem que dizer até hoje, chega, acabou. Não vou mais. Por isso que eu estou dizendo até o seu Google. Você tem que olhar lá e fazer uma limpeza. Não pesquiso mais algumas coisas. Não vejo mais determinado tipo de vídeo. Não vejo mais tal. Não falo mais com tal pessoa porque o assunto é só esse. Quando eu falo que tem assunto que eu não quero mais saber, eu não quero mesmo. Alguns, ontem ainda, né? Ontem foi dia 1º. Eu quando virei o ano ainda, na madrugada, antes de eu dormir, eu falei assim, eu tenho coisa aqui que eu não vou mais falar. Eu não vou mais falar, não vou mais participar, eu não alimento isso. E ontem mesmo ainda tive uma situação tal, com alguém, aquilo foi, e algumas pessoas, e tocaram e falaram, peguei dentro de mim, veio assim,
quase que, né? Aí dentro de mim eu falei, não. Como se diz, vou ser educado, estou aqui, mas não vou alimentar isso. O que é alimentar? Não falei, mostrei ali que eu estava alheio àquilo, né? Paralelo. Enquanto tinha aquele assunto, eu estava paralelo, eu estava não participando, não alimentando, não concordando, não retrucando, não discutindo, não. Falei, isso aqui fiz uma linha imaginária, fiquei ali, mas não alimento mais. E você pode fazer o mesmo. Por exemplo, casamento. Quantas pessoas que já estão com casamento arrebentado, bagunçado? A pessoa se aproxima, o que ela vê, até os vídeos engraçados que ela vê de casamento arrebentado também. Já reparou isso? Em vez da pessoa ver algo que vai levantar, que vai ajudar, que vai trazer. Isso, sabe como é que chama? Tem um nome, a lei da atração. Mas em algum momento a gente precisa romper com isso. Você consciente precisa romper com isso. Talvez você é aquela pessoa que sempre se aproxima de gente tão, vamos falar assim, tão doida quanto você. Você não quer sair dessa vida e arruma gente do teu nível. Gente que vai trabalhar na sua vida a pior coisa, a pior área, que vai, sabe, remexer sentimentos, que vai fazer você ficar mal. E aí eu te digo uma coisa, você está casado, você está amarrado. Tá, já era. Já era o que eu quero dizer, agora vamos, entendeu? Vamos lutar. Vamos pegar agora e vamos romper com isso. Romper dentro e vamos romper com atitudes. Ou seja, em algum momento você começa. Você pode ter, mas o Saul, igual Samuel. Não pensa Saul. Pensa a palavra e você. O que quer dizer não pensar Saul? Não pensa na reação que vai acontecer, a ação que você vai ter. Quem entendeu isso agora? Tem um filme, por exemplo, para quem está vivendo aquela fase maravilhosa do casamento, falando pela fé já, que se você assiste dá até agonia, porque é assim, que é A Prova de Fogo. Quem já assistiu esse filme? Quem é muito ansioso, eu acho que estava assistindo esse filme, chegou no meio assim, parou, falou, não aguento isso aqui. Porque o cara, geralmente é a mulher que tem essa atitude. Geralmente, mas tem os casos, as exceções. O cara o casamento dele assim arruinado, destruído, ele vai, ele ouve e tal, ele começa. E ele vai ter uma atitude, isso aqui tem a ver com o Saul. E é igual todo mundo, você tem uma atitude, se você ainda é emocional e está muito ainda naquela dependência emocional, o natural nosso é ter uma atitude muito diferente do que a gente costuma ter, já esperar um retorno imediato daquela atitude diferente. Então o cara vai, ele tem uma boa atitude com a mulher, o que a mulher faz? Ignora. Aí você pensa, não, mas a próxima, essa mulher vai ver que esse cara está mudando. Ele tem a outra atitude muito diferente, o que a mulher faz? Se afasta ainda mais dele. Sabe aquela ideia? Não quero mais, meu filho, agora já era, acabou, agora você perdeu. O cara na hora, você vê que a atitude dele, ele quer desistir, ele pensa, não, isso aqui não vai mesmo, já era, já passou, já acabou, ela está deixando claro. Mas ele tem gente perto dele que não, é assim mesmo. Você errou, você fazia errado, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra que você vai recuperar, continua. Ou seja, não olha para a reação, a ação que você está tomando, tem a atitude certa. Você precisa mudar, você tem que mudar. E o cara continua, ele dá uma deslizada de vez em quando, fica nervoso, mas você vê que ele vai indo, e ele vai saindo daquela condição que ele estava. Quando ele se torna outra pessoa, é inevitável que as pessoas que estão ao redor dele, inclusive a mulher, a esposa, veja.
E aí ele vai tendo os resultados aos poucos. Não foi assim. Não foi de uma hora para outra. Não foi na primeira, na segunda atitude. Ó, mudei, está vendo? Que é o que a gente quer. E em todas as áreas da sua vida é assim. O que Deus falou? Ele, como poderei ir? Saul saberá disso, me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Deus colocou assim, ó, o teu foco tem que estar em mim. A tua atitude agora tem que ser para mim, você tem que estar bem alinhado comigo. Escuta o que eu vou te falar. Faz o que eu vou mandar. Tira o Saul está muito latente aí, ó, sabe, vai e volta. Qualquer coisa, Saul. O que Saul vai dizer? O que Saul vai falar? O que Saul vai fazer comigo? O que ele vai me dar em troca? O que vai vir do Saul para me ajudar? O que vai vir do Saul para me prejudicar agora? Tira o Saul. Se desliga daquilo que representa Saul na sua vida. O dinheiro que ia vir por um meio, a promoção que te foi prometida, que até agora não veio, o resultado do balanço, sei lá o que, da Selic, ao contrato de tal coisa. Não, tira a cabeça do Saul, é hora da gente investir em Deus, no espiritual, nas coisas de Deus. É momento da gente fincar a nossa estaca com profundidade, para fazer uma construção alicerçada, sólida no Senhor. Mas para isso não adianta você estar pegando material antigo, pegando coisa antiga, método antigo, está misturando aí uma palavra profética ainda com mentira. Não, esse ano eu vou governar, e está aí fazendo da mesma maneira. Está dizendo que vai ser o melhor ano da sua vida, na sua vida sentimental, mas você está ainda com resquício, está aí, colocou uma pessoa na tua cabeça e tudo gira em torno dela. Não, é Saul. Até quando você vai ficar entristecido por conta de Saul? Você tem que dizer para Deus, e até hoje, Senhor. Acabou. Eu não invisto mais nisso. Eu vou olhar para o Senhor, o que o Senhor tem falado comigo. O que o Senhor me disse, desde a vigília, palavras que estão vindo para nós. Eu falei aqui em dezembro, para mim 2023 vai ser um dos anos mais difíceis, duros. Vai ser um ano em algumas coisas violento. Ah, mas a palavra para governar, exatamente, por isso que a gente tem que estar focado em Deus, porque se você pegar e tirar o teu olhar de Deus, você vai ser as pessoas que mais vai sofrer. Não dá para a gente ter um equilíbrio que todo mundo vai ficar feliz esse ano. Eu ainda, quando a gente leu aquela passagem do Abrão, eu ainda disse no culto, eu falei assim, isso aqui para mim simboliza muito 2023. O Abrão tinha falado com Deus, intercedido pelo Ló, o sobrinho dele e tal, pelos justos, na verdade, né? Ele intercedeu pelos justos, não foi nem pelo Ló. E Ló era um justo, que morava em Sodoma, né? É uma contradição, mas sempre tem contradição, sempre tem exceção à regra. Aí o Abrão acordou numa manhã, acordou na vida dele normal, no lugar de onde ele tinha falado com o Senhor, está escrito, de repente ele olhou do alto, ó, Abraão estava no alto, estava no lugar seguro, no alto da colina, como Moisés, ó, mão erguida, minha fé está sendo praticada, meu altar está em dia, o sacrifício que eu tinha que oferecer a Deus eu ofereci, a oração que eu tinha que fazer eu fiz, a conversa que eu tinha que ter com Deus, eu tive. Aí ele olha, a Bíblia diz que ele vê como uma fumaça subindo, como se fosse a fumaça de uma fornalha. O que era? Sodoma e Gomorra pegando fogo. A Bíblia diz assim que Abraão olhou e viu a catástrofe. Ele olhou e viu a catástrofe. Ele impediu que acontecesse a catástrofe? Mas ele viu, não viu? Sofreu a catástrofe? Não.
Tem palavra, tem tradução que fala, ele olhou e viu a calamidade. Tem tradução que fala a catástrofe, ele olhou e viu a catástrofe. Está escrito desse jeito. Mas ele viu. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se Abraão e tirou do meio da catástrofe, tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu a cidade onde Ló vivia. O Abraão olhou isso e viu, sabe quando a gente vê algo muito ruim? E pensa, puxa, que coisa, hein? Meu Deus, aconteceu, olha, que triste, que coisa ruim, olha, que terrível. Eu acho, isso é uma percepção, não é revelação, não é, eu acho, que vários de nós, esse ano vai viver situações desse tipo. Gente que vai estar focada, gente que vai ter visto gente perto, muito bem. Lembra quando eles se separaram, qual era a situação do Abrão e qual era a situação de Ló? Qual que era a situação de ambos? Quem lembra? Como é que era? Como é que estava o Abrão naquela época? Estava bem financeiramente? Estava bem na família? Estava bem? Estava tudo bem? E o Ló, como é que estava? Parelho. É ou não é? Ló estava numa situação parelha com a do Abrão. Estava ou não estava? E aí, o Abraão falou assim, do jeito que está não dá mais. Estamos tendo divisão, discordância, contendo seus pastores com os meus. Escolhe o lado, do lado que você escolheu eu vou para o outro. Agora aqui não dá mais junto. Parelhos. E o Ló escolheu o lado mais belo. De novo, a imagem. Aquela campina ali é a mais, certamente é a melhor, e foi. Então, tem gente que de repente, o ano passado, ou poucos anos atrás, talvez você viu ali o aparelho com você. Gente que foi teu vizinho, gente que foi teu concorrente, gente que estava fazendo a mesma coisa que você ouviu, sabe aquela pessoa que, o fulano está bem, o fulano está incomodando tal. E a pessoa continuou naquilo que disse Davi, né? Eu olho para o ímpio e vejo ele verde como uma árvore com copa, flores e frutos, mas eu olho amanhã e já não o vejo mais. O ímpio é assim. Então aqui o Abrão olhou, a vida do Ló ali estava sendo mudada, transformada, e nunca mais seria a mesma. E o lugar onde ele morava, viveu essa catástrofe. Mas o Abrão apenas viu isso, não viveu isso, não teve mudança para pior na vida dele, não teve perda alguma. Por quê? Porque ele estava no Senhor. É isso que eu estou dizendo. Não é momento de você se dispersar, se distrair com nada. Não adianta você apenas falar, eu tenho unção de governo, você precisa estar no lugar que Deus está falando para você estar. Então a pergunta que Deus fez, até quando? Se tem alguma coisa que você está carregando ainda, que está tirando força de você, tirando energia, está tirando o teu foco de Deus, que está fazendo você ainda aquela pessoa hesitante. Sabe o que é o hesitante? Aquela pessoa que sabe o que fazer, ela vai para fazer e, será que eu vou agora? Não sei, tem uma palavra. Não, Deus falou comigo, mas deixa eu ver como é que está o mercado. Não, deixa eu ver o que estão fazendo. Esse aqui é o que vai perder. Porque ele não está totalmente focado no Senhor. Mas aquele que tirar, seja o que for, o que você pega dessa palavra, que é saúde da sua vida, que de alguma maneira atrai e segura o seu foco, que está fazendo você sofrer, sentir, duvidar, temer o pior, é porque você está olhando, é porque a tua esperança de alguma maneira está em alguém, está em alguma coisa. Talvez você é aquela pessoa de
vitórias em tempos fáceis. Aquela pessoa que só é rei, quando ainda que com um olho e ainda míope, está na terra de cegos. Só conquista em situações em que você está acima, fisicamente, materialmente, numa condição natural, não. Você precisa governar já agora, coisas que, isso aqui não cabe, isso aqui não é para mim, isso aqui eu nem pesquiso mais, isso aqui não vai ser assunto na minha cabeça, não vai mais sair da minha boca, eu não vou mais compactuar, concordar, vou colocar o meu tempo para Deus. Eu estou achando muito positivo, desde domingo, desde ontem no caso, né? O que eu tenho visto de gente que tem assumido, foi falado aqui, né? A gente falou, a bispa falou, depois a gente falou em trabalhos aí também, falamos na última semana, que quantas pessoas que já fizeram esse voto com Deus, às vezes você está aí, você ouve, vai, dá a Deus, faz, vai lá, agora é o momento de você investir, você fala, não tenho, você tem que investir o que você tem, você tem que dar o que você tem. Davi deu aquela oferta de aproximadamente 8 bilhões, porque ele tinha, mas quando ele não tinha nada, ele dava ali a vida dele, ele colocava o peito dele ali para enfrentar o urso-leão. Quando ele não tinha nada, nem o queijo e os cereais que ele estava entregando era dele, ele deixou lá, ele foi com a pedra, com o estilingue dele lá enfrentar o Golias. Então não ter dinheiro, não ter alguma coisa, não pode mais ser justificativa para você não fazer o que pode. Então eu falei, e eu estou vendo gente que está, e eu dou para você esse conselho. Tem gente que está fazendo com Deus aquele voto, Senhor, esse ano, eu quero um ano focado, eu vou estar todo dia na igreja. É fácil estar todo dia na igreja? Tem gente que não consegue 31 dias do fim do ano, com um monte de feriado, semana com um ponto facultativo assim, que parece férias. É ou não é? Não é fácil. Mas se você se propuser, você consegue. Então, às vezes, hoje, o que você tem? Não tem nada. Mas o tempo você tem, o tempo é teu. E assim, todo ano tem gente que assume esse tipo de compromisso. Teve um ano que teve várias pessoas. E até nos testemunhos a gente ouviu isso. No final do ano, a gente falou, esse ano eu dei a Deus, todo dia. Eu, pelo menos uma vez por dia, eu estava na igreja, eu passei, eu fiz esse compromisso, eu estava lá, eu fiz. Então, não sei o que você tem, mas é momento de você dar um passo à frente para Deus. Você está fazendo algo, faça algo mais. Se você está aqui, é de perto, o mínimo. Se estabeleça com Deus, eu vou, Senhor, esse ano todo dia eu vou estar na tua casa. Se tiver em propósito ou não, o meu propósito é esse, o meu propósito é 365. Eu vou estar na igreja, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou agredir. Porque acredite, viu? Esse é um ano, a bispa falou isso naqueles últimos cultos, talvez na vigília, aquele último jejum. Eu acho que ela falou bem no começo. A gente está vivendo um momento do chacoalhar da figueira. Você sabe o que significa o chacoalhar da figueira? Vai cair aqueles frutos que não são da árvore. Está entendendo? Está dando aquela balançada. Então, é momento de você tirar da sua cabeça aqueles pensamentos que são para baixo, pensamentos equiparados com o mundo, as expressões que o mundo está dizendo, as expressões que o mundo está falando, os assuntos do mundo. É entrar numa bolha, ou como eu costumo dizer, é passar a viver dentro da redoma de Deus. Não, eu sou um hóspede aqui nesse mundo, então tem coisas que eu tenho que fazer, tem compromisso, tem que pagar imposto, tem que ter civilidade, tem que respeitar as leis, o trânsito, as pessoas, mas o meu interesse,
A minha atitude, as minhas palavras, o que enche a minha mente é o que vem do reino dos céus. Venha a mim o reino de Deus, e eu me alimento do reino de Deus. E como disse Jesus na frase que ele nos ensinou a orar no Pai Nosso, que seja feito aqui na terra, como é. Então, não tem por que eu me render e me conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não quero esse mundo mais não. O que eu vou fazer? Eu estou aqui, Deus não me levou, então eu quero mais do Senhor, eu vou falar a língua de Deus. Eu falei a língua de Deus e não a língua dos anjos. O foco não é a língua dos anjos, o foco é a língua de Deus. O que é a língua de Deus? A gente vai na lei da primeira menção. Qual foi a primeira palavra que Deus disse? Não foi essa aí não. Qual a primeira palavra que Deus disse? Que temor, hein, gente? Qual foi a primeira palavra que Deus disse? Foi um verbo, para te ajudar. Alguém falou assim, uma timidez aqui atrás, que eu nem consegui discernir quem que é. Quem falou haja aqui atrás? Aí, falou. Haja! Não foi isso? Haja. O que aconteceu? Faz igual Deus. Na minha vida há luz. Sejam como luzeiros no meio deste mundo de trevas. Na minha vida há luz, na minha casa há luz, nas minhas mãos há bênção. Eu tenho, porque ter e haver é a mesma coisa. Eu tenho unção de governo. Fulano, você viu como é que está? Eu tenho unção de governo, já corta. Se só vai sair esse tipo de água dessa fonte, corta. Se é água salgada para você, se é água amarga, corta. Seja educado, entendi, tá bom, tal, da próxima vez não tem que ouvir. Eu tenho unção de governo, minhas mãos fluem. De mim fluirão águas vivas, porque eu bebi da fonte que é Jesus. A bênção na minha casa, oração de Jabez. Abençoa minhas terras, me livra de males e de dores. Seja ativo, seja agressivo. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou fértil. Esse fim de ano agora, e esse começo de ano, você vai ver já a quantidade de crianças, você via aqui já. E eu ainda tive oportunidade de passar em algumas igrejas, a quantidade de pessoas que em projeto de conquista, que em 52 dias, pegaram, receberam unção, declararam. Todo ano tem gente na igreja que não podia alguma coisa e que passa a estar do lado ativo e agressivo desse tipo de atitude, de declarar, e aí vive. Gente que não tinha, agora tem. Não tinha paz, agora tem. Não tinha saúde, agora tem. Não tinha filho, agora tem. Não tinha dinheiro, agora tem. Mas parou de ser o Samuel emocional. O Saul, mas como é que eu vou fazer? O Saul vai ficar sabendo. O Saul perdeu, não deu certo, é rei. Tira o Saul da cabeça. Tira da boca. Tira da frente. Coloca a palavra na frente. Pega todo dia. Declara um versículo. 23 é o número de um salmo tão conhecido. Quero falar sobre ele ainda essa semana aqui também. 23, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O meu pastor não é A, B, C ou D, não. O Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelha de Jesus, não sou ovelha do fulano, do Beltrano, não. Eu sou ovelha de Jesus. É o Jeová Jirê, não me falta nada, Ele provê na minha vida. E Ele vai me fazer um provedor. Ele é o meu pastor. E aí eu poderia aqui esticar o 23 todo. Vamos nos apegar ao que nos dá esperança. Nós temos uma palavra profética que nos dá legalidade, autoridade para governarmos. Mas algumas pessoas precisam entender que isso não cai em você. É igual a expressão que Jesus disse sobre João Batista. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é... Como é que é o verbo? Tomado. O reino de Deus é tomado à força.
Se você é aquela pessoa tímida, rompa com isso agora. Se o teu Saul se chama timidez, aniquila com isso agora. Se o teu Saul é uma pessoa, você está orbitando, sendo redundante, né? Você está orbitando em volta de uma pessoa. Então, tira. E nem faz a pergunta, mas como é que eu vou, a pessoa vai ficar sabendo? Então, né, não vamos repetir o culto inteiro. É um assunto, é o resultado do último trimestre, do ano passado. Seja o que for que representa o Saul. É financeiro, é sentimental. O Senhor pergunta, até quando você vai se entristecer por causa disso? Eu rejeitei? Então se despede, se desprende, corta esse cordão que há entre você e isso, e fica no propósito. Você tem coisas para realizar. Deus está te dando direção para ungir, para receber a unção. Já começa o ano como Deus mandou Samuel fazer, sacrificando ao Senhor. Por isso que eu estou te empurrando. Às vezes a gente precisa de alguém que nos puxa. Que nos puxa para cima. Talvez você está aí aleatório, não sei o que eu vou fazer. Assuma com Deus o compromisso. Não estou dizendo, isso não é para todo mundo, não vai na emoção. Eu sou contra a pessoa fazer voto na emoção, tal, estou empolgada agora, está começando. Não. Pensa. Mas se você pode, se é para se prender a alguma coisa, se prenda a um propósito de Deus. Decida, em vez de ficar aí às vezes, indo para onde não deve, ficando em casa, né? Quanta gente que eu ouvi em 2022, que veio confessar para mim, desgraça. Eu vi isso, eu fiz isso, eu estava em casa, eu estava parado fazendo isso, eu estava. Num tempo que devia estar na igreja. Tem coisa que não serviu para nada em 2022 na sua vida, libera esse espaço. Libera da tua casa, do teu quarto. De repente tem coisa que está aí, você olha no teu armário, na tua mesa, no teu escritório, você olha dentro da tua casa, lá no teu local de trabalho, você tem um monte de coisa acumulada, está preso a isso. É aquelas coisas que têm valor sentimental. Está ocupando espaço bom, de coisa boa, e isso não presta, não te leva a nada. Limpa. É momento de desprendimento, de sacrifícios conscientes para Deus. Tem gente que 2021 foi um ano melhor que 2022. Por quê? Porque teve comprometimento diferente, teve entrega diferente, teve uma esperança focada em Deus. Eu penso que a questão política em 2022, para muita gente foi uma armadilha, que muita gente caiu. E escorregou. Mas se você está aqui ou está ouvindo, graças a Deus por isso. Você tem toda a condição de viver o melhor ano da tua vida este ano. E só depende de você. Pegar essa palavra agora, começar essa semana já, esse primeiro dia útil, ainda que a gente está à noite, mas já tomar decisões. E não é o tomar decisões que faz a diferença, mas é manter as decisões certas. Porque às vezes num culto a gente é capaz de tomar uma decisão, amém, Senhor, eu vou fazer, mas aquela decisão não é mantida. Depois a gente sai, esquece daquilo, porque não colocou realmente a fé, só colocou a emoção. Isso é uma coisa que cada um aqui precisa aprender a diferenciar. O que é emoção do momento do que é convicção. A gente fica emocionado no culto? Fica ou não fica? Fica. Você não pode tomar decisões com emoção. Você tem que tomar decisões com convicção. Tem culto que você fica emocionado, que você chora, que você fica bem, te dá uma sensação assim, né? Eu não entendo esse negócio de hormônio aí, mas não sei o que libera aí, se é adrenalina, serotonina, não vou nem falar mais, porque pode ser que eu troque um pelo outro.
Aí a pessoa fica, aí vai. Não. Vai pela convicção. O que é a convicção? A gente aprendeu isso lá, meados de outubro para novembro. Quando você percebe Deus falando com você. Aquilo não gera emoção. Mas lá dentro você tem uma convicção, uma direção reta. Não é fácil, mas é uma direção clara. É como se você pensasse assim, Deus quer isso de mim. E eu posso dar isso a Deus. Esse é o tipo de decisão, atitude que Deus quer de nós. Se você já começa dando tudo para Deus, todos os dias desse ano, rompendo com coisas que você está carregando do ano passado, ou de mais tempo ainda da sua vida, alinhe o seu foco. Não interessa o Saul, que ele vai pensar, o perigo que você corre com ele. Dê ouvidos. Esteja alinhado com Deus. Pega a palavra, cada palavra. Não só ouça a palavra. Diga, eu sou ativo. Diga, eu pratico. Eu falo. Eu declaro. Eu creio. Às vezes isso pode mudar o teu dia. Você entendeu? Essas expressões, você acorda de manhã, está ali, cansado, tal, aí vem, vai para ligar, opa, não vou ligar nada não, eu creio. Pega a Bíblia já, pega ali, eu tenho unção de governo, eu vou governar agora essa manhã, eu vou governar esse tempo. Coça a mão para fazer aquilo que você costuma fazer, que não estava te acrescentando nada. É a televisão, é a internet, é o Instagram, é ver vídeo bobo, vídeo que atrai já mais do mesmo, mais do pior. Não vou fazer isso. Vou declarar, vou fazer oração de Jabez. Acordei cedo, estou aqui em casa, vou para a igreja já. Hoje eu não vou conseguir estar no culto à noite, vou já no culto de manhã. Vou ouvir a palavra. Vou assistir o programa, vou fazer alguma coisa aqui, vou adiantar esse trabalho, vou ganhar tempo. Vou ler aqui sobre o meu trabalho, vou me especializar. Não vou ser mais o meia boca. Gente, o povo de Deus não pode aceitar ser meia boca no que faz. Eu faço direto, falando de vida profissional. Às vezes você é aquele profissional que você ora, ele é aquim, é coluna. Aí até sonho, você é o giré, mas você tem campo para explorar, você tem oportunidade. E aí a Bíblia diz, aquilo que vier a mão para fazer, faz com toda a tua força. Mas você não explora, não cresce. O que vai fazer a diferença na minha vida é a bênção, mas a bênção tem que fazer diferença também no teu desenvolvimento. A bispa gastou um tempo falando disso aqui ontem. Daniel foi para a Babilônia. Fez o mesmo curso que todo mundo. Aprendeu o idioma que todo mundo aprendeu. Mas qual o número que ele se tornou no reino da Babilônia? Ele se tornou o número 1, não foi? Ele era o primeiro dos magos, astrólogos, adivinhos, e era jovem. Reino da Pérsia, mesma coisa. 3 imperadores, o número 1. Aquele que estava acima de todos os outros, quem que era? Daniel. Você não pode ser a pessoa, você pode hoje não estar no maior lugar, não ter o maior volume de produto, de material, de qualquer coisa. Mas você não pode ser a pessoa, no que diz respeito à pessoa, você não pode ser igual. Quanto menos estar aquém. Uma pessoa não pode fazer uma pergunta da sua área e você não saber responder. Aí onde eu digo que aí o teu Google tem que ser mudado. O que você pesquisa? Os assuntos que você pesquisa têm agregado alguma coisa à sua vida, seu trabalho, sua profissão? Não. Então pare de pesquisar, vai pesquisar o que vai te agregar. Vai buscar na Bíblia aquilo que se assemelha com o que você faz, para que você se inspire num homem de Deus ou numa mulher de Deus que fez isso com excelência. Pega o exemplo, invista naquilo que está carente da sua vida, coloca mais força.
Dedica esse ano para romper com resultados que você, talvez uma vida inteira, bateu ali naquele teto. Declara, eu vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor nessa área, eu vou ser o melhor nesse lugar. Eu vou romper aqui com o teto, eu vou elevar o resultado desse lugar. E unção. Unção não é só palavra, não é só palavra profética. O povo de Deus tem que ser mais ativo na palavra, mas tem que ser mais ativo na atitude também. Pega o óleo com sinceridade. Quem tem um desse aqui? Você sabe quanto custa isso aqui? Você sabe quanto custa? Ninguém sabe? Quanto você pagou? Quem tem aqui? Quanto você pagou? Por que não tem, então, alguns? Que alguns podiam dizer assim, né? Eu não comprei, estava sem dinheiro, não tinha. Isso aqui é azeite consagrado. Numa quantidade, num recipiente, que é possível você carregar com você, que vai ocupar menos espaço do que o teu celular. Quem tem celular aqui, levanta a mão. Opa, agora ficou feio. Esse ano vai ser um ano que você vai adquirir esse hábito. Você vai ser uma pessoa que vai ungir. Está entendendo? Você vai ungir. Eu não acredito nisso. Tudo bem. Sua vida, sua fé, seus resultados. Ungir. Pegar ali, tem lugar que está faltando unção, oração. De repente, do outro lado tem oração, tem consagração, tem amarração, tem encantamento, tem inveja. Mas do lado de cá não tem unção, não tem declaração, não tem quebra de maldição, não tem uma atitude agressiva no mundo espiritual. Jesus disse assim, se o valente vier para dominar e entrar na sua casa para roubar os seus bens, qual foi a orientação que ele deu? Seja mais forte do que o valente, ou seja, mais valente do que o valente. Não é um ano de unção por acaso. Amém? Carrega um desse. Pega. Unge, vai lá, hoje mesmo, você tem que levar lá, você que não tem. Unge a tua casa, ou seja, tem gente que nunca ungiu a casa. Tem gente que não unge o carro, não unge a ferramenta de trabalho, não unge a família. Gente que está quebrando coisa em casa, que está perdendo, que está gastando dinheiro com o que não é pão, com um conserto que não precisa, segunda, terceira vez, que vai todo dia para o mesmo lugar, sente as mesmas coisas, tem as mesmas sensações físicas, emocionais, chora, sofre, padece, porque o mundo espiritual lá está entregue a outra força. Não é por acaso que algumas coisas estão na Bíblia. Não é por acaso que em determinados momentos a gente usa isso. Não é por acaso que a gente tem um trabalho para orar, para consagrar, para declarar. E o que eu te digo? Se você tem acesso, pega. Se você tem conhecimento, faça. Se você tem condições, doe. Se você tem tempo, usa esse tempo para aquilo que deve ser usado. Lembre-se disso. Hoje, às vezes, a gente é tentado a ter dó. De um, de outro. O fulano coitado, fulana coitada. Mas será que quando essa pessoa estava lá, estava entrando nisso, ela não podia ter feito diferente, agido, tomado uma atitude drástica e não ter vivido isso? Nessa palavra aqui que foi colocada do Abrão, eu quero estar na condição do Abrão. Eu quero, se acontecer catástrofes, em determinados momentos esse ano, eu quero estar lá em cima, igual Abraão, olhar, ver fumaça, ver fogo, sentir o cheiro do enxofre, mas está vivo, está bem, e está com a minha consciência em paz, saber, eu orei por isso, eu
contribuir para isso não acontecer com as pessoas que aconteceram, e eu fiz o que eu devia fazer para não estar lá, para apenas ver e não viver isso. Amém? A catástrofe não é para nós. Para nós é unção de governo. Então receba a unção, então creia na unção, então usa a unção e governe a si e aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com a sua mão no coração. Que sal é esse que você se livra hoje? É um assunto, é o sentimento por uma pessoa, é um negócio, é um resultado, eu não sei o que é, eu não vou nem ficar nos exemplos, porque eles não vão, você já sabe, você já pegou a palavra. Solta isso agora e se foca em sacrificar ao Senhor. Já se encaminha em dar esse ano a Deus, em fazer a oferta que você não fez na virada do ano, que Deus te tocou e que você hesitou, em assumir o compromisso de estar todo dia na casa do Senhor, de ter dias que vir você só naquele culto, naquele horário, e a sua vitória ser maior ainda. De estar ali, Senhor, eu posso, o Senhor vai me dar graça, eu me comprometo com o Senhor, de pegar e ingressar em algo que você até agora foi chamado, foi tocado, foi capacitado para fazer, para ajudar na obra, para começar aí uma disciplina na sua vida, colocando Deus em primeiro lugar, se derramando para o reino, mas está hesitante, está esperando por um fator externo, as coisas todas se encaixarem. Elas não vão se encaixar, você tem que governar seu tempo, governar sua mente, governar sua boca, já declarar isso, que você vai ser isso, vai fazer isso, vai entregar isso para Deus, vai estar nesse lugar, vai estar nessa condição. Já pegar o azeite hoje mesmo, sair ungindo, literalmente ungindo coisas, ungindo lugares, ungindo pessoas, fazendo o que está na sua mão. Hora que o que tiver na sua mão se esgotar, e Deus vai colocar mais coisas nas suas mãos. Seja fiel com o que tem na sua mão. Fale, haja, faça acontecer, consagra a Deus, o tempo, a atitude, a palavra, unja com azeite, com óleo santo, ouça a palavra antes, se levanta, quem está naquele marasmo, em casa acompanhando, que está nessa colocando a ponta do pé para ver se a água está fria, está quente, deixa eu ver, o que eu vou fazer da minha vida esse ano, se levanta no Espírito, se levanta com esse corpo, decida que esse ano você não vai passar tanto tempo deitado numa cama, tanto tempo sentado, esse é um ano de vamos à luta, esse é um ano de governo, de você estar em pé, de usar o cetro que é a palavra do Senhor, para dirigir, para governar, para conduzir, e não de ficar aí passivo esperando, de agir ainda como uma criança, como se alguém fosse te suprir, te abençoar, te dar alguma coisa. A nossa vitória vem do Senhor,
Meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, e te peço, capacita cada um aqui nessa noite. Senhor, levanta o teu povo, meu Deus, pelo Espírito, para que cada um, meu Pai, que ainda precisa romper, meu Deus, com sentimentos que representa esse Saul, meu Pai, da tua palavra, com emoções, com sensações, meu Deus, com notícias velhas, antigas, com pessoas que hoje ainda, meu Deus, os sentimentos prendem, amarram com situações, meu Deus, que se esperou demais e não vieram. Eu declaro libertação em nome de Jesus. Liberta, Senhor, essa pessoa agora. Liberta, meu Deus. Liberta essa mente presa, liberta esse coração doente, liberta esse corpo enfermo, liberta, meu Deus, para que essa pessoa, meu Pai, como Samuel, ao ouvir a voz do Senhor, saiu daquele lugar, encheu o chifre com óleo, para ir, meu Deus, para o lugar indicado pelo Senhor. Não é aquele lugar que nos indicaram, não é, meu Deus, o lugar que nós mesmos, com sentimentos, nos indicamos, mas, meu Deus, é o lugar que o Senhor está nos indicando, pela palavra, é a atitude que o Senhor está nos indicando, é o passo que o Senhor está nos indicando, são as pessoas que o Senhor está nos indicando, e nós, meu Deus, com o nosso chifre cheio de óleo, que é, meu Pai, o Espírito Santo, nós vamos ungir, vamos falar, vamos levar paz, num ano, meu Deus, que para muitos vai ser um ano de tormento, um ano, meu Deus, de uma notícia pior que a outra, nós vamos levar paz, vamos levar poder, vamos levar unção, vamos levar governo, vamos levar a autoridade, meu Deus. E eu declaro autoridade, eu declaro paz, eu declaro unção, eu declaro bênção sobre a vida do teu povo, que cada um, meu Deus, que recebe essa oração, receba do Senhor paz, que receba autoridade, que receba força, que receba poder, que receba sabedoria, que receba, meu Deus, a capacidade do Espírito agora, para romper, para colocar um ponto final naquilo que representa Saul na sua vida. Abençoa o teu povo, Senhor, que dessa boca saia a palavra haja, eu posso, eu tenho, Deus é comigo, a palavra bênção, que dessas mãos, meu Deus, venha, meu Pai, passar muito azeite, que essa pessoa vai ungir, vai consagrar, vai abençoar, vai alterar, meu Deus, o clima espiritual, de lugares, de pessoas, de situações, de tudo, meu Deus. Eu declaro que ninguém, meu Deus, esteja aqui para ser a mesma pessoa do ano passado, de uma vida, mas que como Davi, como nós ouvimos e louvamos agora há pouco, que deixa, meu Deus, o alforje de pastor, para pegar a espada, para lutar as batalhas do nosso tamanho espiritual e desse ano. Senhor, capacita cada um para as lutas deste ano, porque as dos anos passados, meu Deus, já foram. Que cada um, meu Deus, vista a sua armadura, que deixe, meu Deus, o passado, que deixe os materiais, as ferramentas, os sentimentos, os lugares, para assumir, meu Deus, a sua postura desse momento, desse ano, e viver, meu Pai, o teu propósito. Abençoa cada um, levanta, meu Deus, no nosso meio mais Eliaquins, aqueles, meu Deus, que como Samuel naquele momento tinha propósito, a viagem tinha propósito, o chifre tinha propósito, o azeite tinha propósito, ele tinha propósito. Quantos aqui têm propósito, mas ainda não estão no propósito? Levanta, Senhor, e sustenta para o propósito. Levanta, Senhor, e sustenta para fazerem proezas. Capacita, dá sabedoria,
derrama unção, poder, que o teu favor, meu Pai, esteja com essa pessoa e acompanhe ela, para cada passo, para cada atitude, para cada postura dela, em nome de Jesus. Declara sobre a sua vida agora, favor de Deus, favor de Deus. Vamos, abre a sua boca, não é da mente não agora, é falar, é ser ativo. Se você tem dificuldade, põe a mão na sua boca, como simbolizando aquele serafim que foi lá com uma tenaz e colocou na boca de Isaías. Senhor, tira essa timidez agora da minha vida, que caia por terra agora essa timidez, que eu não falo, eu reclamo, mas eu não oro. Não, eu oro em nome de Jesus, eu falo, eu oro, eu clamo, eu declaro, tem haja na minha boca, tem poder nas minhas palavras, eu tenho poder, eu creio, e as minhas palavras têm poder. Declaro favor na sua vida, declara que essa é uma semana de decisão, que você toma decisões e que essas decisões têm peso de mudança, de bênção, de crescimento, de prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, favor. Eu declaro, meu Pai, que essas palavras sejam como azeite do chifre do Samuel, que essa pessoa vai falar, vai declarar, vai, meu Pai, profetizar. E onde havia morte vai haver vida, vai haver crescimento, prosperidade, vai crescer. Eu declaro, vai crescer, em nome de Jesus, a sua vida, a obra das suas mãos, o resultado do seu trabalho, cresce em 2023, cresce essa semana, cresce esse mês, cresce lá no seu trabalho, cresce na sua casa, em nome de Jesus, meu Deus. Eu declaro que essas palavras de agora, meu Pai, e durante todo esse ano gerem crescimento. Essa timidez agora que fique no passado, e que essa ousadia, essa intrepidez faça parte da vida dessa pessoa. Abençoa cada um, meu Deus. Eu declaro, Senhor, Eliaquins, colunas, girês, sendo levantados hoje da condição em que estão, do lugar em que estão, da situação em que estão, porque creram, meu Deus, que seja feito conforme a fé de cada um, em nome de Jesus. Eu concordo com cada oração, e eu ligo cada uma delas aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus, amém, amém.